Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Nutraform Podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto que certamente é do interesse de todos. Nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre alimentação. E para falarmos sobre esse assunto de tão grande importância, nós temos convidados altamente gabaritados, não menos importantes do que o assunto que é alimentação. Nós temos aqui os convidados Dr. Sandoval, doutora Gabi Reis e doutora Cássia. Então nós vamos falar sobre nutrição e vamos falar também sobre gastronomia. O objetivo do Nutraform Podcast é tirar você da tua zona de conforto, é gerar conteúdo. E hoje nós vamos, mais uma vez repito, nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre alimentação. Eu gostaria agora de passar a bola para vocês, pedir para vocês se apresentarem, ok? Sandoval, quer começar a apresentação? Eu sou Sandoval Albuquerque, nutricionista funcional, nutricionista esportivo, mas hoje meu foco no trabalho é muito ao mais o emagrecimento, né? Então, todos os cursos e especializações que eu estou fazendo tá indo muito mais nessa linha, né? De desinflamar o paciente, de tratar a obesidade. E é uma parte que é encantadora, porque você devolve uma vida para aquele paciente que estava descrente, né? Então, minha área está sendo muito mais nesse caminho. Eu estou muito feliz, inclusive, com ele. Você está viajando agora para fazer um curso, né, Sandoval? Inclusive, agradecer aos três, porque a agenda de vocês é muito concorrida. Então, muito obrigado por vocês terem direcionado o tempo para estar aqui hoje. Aí você está fazendo uma viagem agora, não é? Amanhã, exatamente meio-dia, estou indo para o Canadá. Tenho um curso de transtorno mental ligado à obesidade. Lá já tem uma pesquisa de ponta na área de transtornos psiquiátricos, lá é muito alto, né? Tem muito incentivo de medicações, desenvolvimento de pesquisa. E já tem algum tempo que eu estava tentando conseguir fazer esse curso. São 2 semanas de uma imersão. Vamos lá, trazer mais conhecimento para cá. Vai passar 2 semanas no Canadá e vai trazer mais conhecimento para a gente. É isso. Parabéns. Parabéns. Doutora Gabi também, daqui a pouquinho está pegando a estrada, não é? Sim, é. Pode se apresentar, doutora, por favor. Prazer, me chamo Gabriele Reis, sou nutricionista, clínica esportiva, né? Assim como o colega Sandoval, também atuo nessa área de emagrecimento. E hoje curso medicina, então estou embarcando agora no 2º semestre de medicina para agregar ainda mais na saúde dos meus pacientes, né? De forma bem holística mesmo. E atuo nessa área do emagrecimento e nessa área de tratar o paciente como um todo, né? De tratar ali os mínimos detalhes daquele paciente, aí devolvendo essa qualidade de vida para o paciente, né? Não só jogar uma lista para o paciente de alimentos, mas tratar intestino, tratar sono, tratar tudo. E a medicina vem contribuindo bastante para esse desenvolvimento do meu trabalho. Que legal. Parabéns para você Parabéns. também, né? Muito Obrigada. legal. Bom, vamos lá. Eu me chamo Cássia Amaral, sou formada no bacharelado em gastronomia da UFC. Não repara o sotaque, eu sou paraense, então vai ter um chiado aí, certo? Vim pra cá para estudar gastronomia, eu queria muito fazer um curso que fosse mais amplo, né? Sendo que o bacharelado ele tem duração de 4 anos, então eu vi todas as grades, fiquei obcecada e escolhi a UFC para vir fazer, certo? Me formei em 2021 e agora, no começo do ano 2024, fevereiro, eu defendi a dissertação, passei no mestrado, né, e defendi, já sou mestre, não sou doutora ainda, viu? Mas sou mestre em gastronomia pela UFC também. É a primeira turma formada no Brasil, eu estou muito feliz aqui de estar aqui e hoje eu atuo como professora, certo? Dou aula de gastronomia, estou nesse segmento de gastronomia funcional também, né, auxiliando aí com as técnicas gastronômicas, enfim, mas também dou aula em outras vertentes da gastronomia, certo? E trouxe muito esses elementos da culinária paraense. Porque Olha, é uma coisa até que a gente não conhece, a gente sabe que é exatamente. rica, a gente sabe que é rica, mas a gente não conhece. Até nós como profissionais, né, para prescrever planos, porque a gente atende muito online, então atende gente
Brasil inteiro e até do país afora, né? Exatamente. E aí, para entrar dentro da culinária de outras culturas... A única coisa que eu sei é que a gente estragou o teu açaí. Porque a gente consome açaí com açúcar, com com muita leite em pó, gordura, com xarope. com xarope. Eu tomei uma vez açaí quando eu vim aqui. Em 2017 foi o ano que eu me mudei pra cá. Então, eu achei horrível. Não, brincadeira. É bem diferente, né? Não, é bem horrível, diferente. gente. Olha, eu respeito quem come, assim, porque, né, não vou também interferir, não vou proibir ninguém, obviamente, quem sou eu. Mas eu prefiro realmente o meu açaizinho ali. Que como é? Pronto, mas eu sou de uma região do Pará que é um pouquinho longe da de Belém, certo? Existem várias regiões. Eu sou ali do Baixo Amazonas, Santarém, que é a cidade mais linda do mundo. Uhum. Então, fica bem próximo a Manaus, inclusive, é mais pra ali. E aí, o Pará é muito grande, né? Então, ele se divide em várias mesorregiões. E a minha região tem algumas culturas alimentares até diferentes da região de Belém. Por exemplo, o tucupi. Não sei se vocês conhecem o tucupi. É o sumo da mandioca, aquele lá do tacacá cinja, também o tacacá, né? Enfim, a Joelma e afins. Esse tucupi, ele é mais adocicado na minha região. E lá na de Belém já é um pouquinho mais azedo, mais fermentado, enfim, né? No Acre, ele é de uma coloração mais pálida e é bem mais ácido que o de Belém. Então, tem muitas variações, certo? Mas como é que se consome o açaí na tua o açaí região? na minha região, ele também é consumido como o povo de Belém come, certo? Só que, pelo menos eu, particularmente falando, eu consumo com açúcar, farinha d'água, que é aquela farinha, né, de mandioca, amarela, ou a farinha de tapioca, que é a combinação mais perfeita do mundo também. Pra mim, açaí adoçado com a farinha de tapioca, eu amo demais. Eu acho, assim, incrível, maravilhoso. Aí tem as variações, né, o açaí sem açúcar. Não tem xarope de guaraná? Nenhum, nada. Não é sorvete, sorvete. Não tem gordura hidrogenada. Exatamente. Muito então, legal. Tem até uma música disso, o Nilson Chaves, um grande compositor paraense, escreveu, né? Põe tapioca, põe farinha d'água, não põe açúcar, não põe açúcar, não põe nada. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, ou me bebe como suco, ou fruto, sei lá. Eu não lembro, mas é bem assim, sabe? Entendeu? Muito então, legal. ele ali já sabia como que ia difundir, assim, pro resto do Brasil, o açaí. Então, é muito, assim, da nossa cultura alimentar mesmo, comer o açaí, assim, peixe frito, charque, né? Camarão seco também, tudo isso faz parte. Mas na minha região é mais, assim, não que não tenha, né? Mas é mais, assim, pro lado do açaí adoçado, com a farinha mesmo. Tem gente que faz aquela papa, fica grosso. E é muito legal, assim, né? Ou seja, o açaí que se consome no Pará é completamente diferente, a receita completamente diferente do que se consome no Brasil todo. Muito provavelmente sim. Porque, na verdade, eu acho que, não sei como que é a logística de transporte, enfim, né? Porque a gente come ali o açaí basicamente in natura. O açaí sai ali do pé do açaizeiro e aí já tem aquelas máquinas que batem o açaí, né? Que fala para bater o açaí, ele já sai e aí a gente vendem assim mesmo. Assim, com sabe? todos os compostos bioativos, antioxidantes, tudo fresquinho. Bem rico, né? Tudo bem fresquinho, tudo rico. Exatamente. E eu acho que, assim, já tem alguma modificação, acho que mais pela indústria, né? Assim, né? Para exportar ou para enviar para outras. Isso, conservantes. Aí entra a questão do gelo, né? De você congelar ele, enfim. Aí eu inclusive, quando venho para Fortaleza, eu trago bastante açaí. Trago isopor, que é carteirinha ali, ó. Paraense, se viajar sem isopor, não é paraense. Na realidade, eu me questiono muito sobre esse tipo de apropriação cultural, sabe? Porque você tem aquela cultura, de uma maneira, o país interfere, coloca isso de uma outra forma, com gordura hidrogenada, e o pior, ainda é exportado como sendo produto brasileiro original, completamente diferente da origem do alimento, né? É uma coisa que a gente consegue... É uma discussão longa. É uma grande problemática aí, né? Mas é isso. Olha, a Nutraform, ela tem alguns princípios e a gente está falando aqui sobre muitos conhecimentos, não é? E nós temos a compreensão de que o ser humano ele é triuno.
ele é formado, constituído de corpo, alma e espírito, não é? É nisso que nós acreditamos e nós respeitamos quem tem alguma crença diferente da nossa, não é? E a gente está falando de conhecimentos diversos e a gente está falando aqui de algo original, verdadeiro, legítimo, não é? Então, a Nutraform não se esforça para ser nada disso. Precisa ser natural. A gente precisa viver aquilo que a gente está conversando agora, não é? Então, olha só que interessante esse texto aqui que está na Bíblia. E eu gostaria que a gente começasse sendo norteado. Vocês vão já entender. De repente vocês vão dizer, mas o que a Bíblia tem a ver com alimentação? Olha só. Está lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Ora, versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Deus, para quem crê em Deus, nós cremos em Deus, o próprio Deus, quando ele criou a terra, ele separou um lugar na terra chamado Éden. E nesse lugar, ele com as próprias mãos, ele plantou um jardim. Olha que interessante. Para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Então Deus, ele preparou um ambiente. E depois que ele preparou o ambiente, ele foi e colocou o homem naquele ambiente. Agora, observem aqui que ambiente especial. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores. Agora vocês vão entender onde eu queria chegar. Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Nós estamos aqui falando de quê? De mitos e verdades sobre alimentação. A gente está falando daquilo que Deus criou e o homem, ele foi tirando a originalidade, ele foi mudando a receita e nós vamos falar sobre as consequências de quando o homem põe a mão, não é? Aí ele diz assim, ó, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns que estão nos assistindo conhecem essa passagem bíblica. Mas eu queria que a gente começasse meditando a respeito do seguinte, olha só. Aí ele diz aqui, a gente não veio aqui para falar de pecado, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as consequências da desobediência. Porque a continuidade desse texto aqui fala de que o homem e a mulher, e aí é muito polêmico, porque o cristão às vezes diz, mas foi a culpa da mulher, nós não viemos aqui para falar sobre isso, quem foi o culpado. Mas o fato é que Deus, ele preparou essa natureza maravilhosa. Alimentos maravilhosos, com antioxidantes, com tudo que a gente precisa. Mas aí o homem vem alterando. E aí está aqui, ó. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, terminando aqui, o que acontece? O ser humano, ele vem desobedecendo alguns princípios, não é? Então nós temos a natureza com tudo preparado. Então o homem foi colocado naquele lugar chamado Éden, a Bíblia chama assim, mas o homem ele desrespeitou. Um único princípio foi estabelecido. Tá vendo aquela árvore ali, homem? Não coma dela. E tinha tudo para comer. Da mesma forma que a gente continua tendo tudo para comer, coisas boas e coisas ruins, não é verdade? Então, eu trouxe esse texto bíblico, não é? Respeitando um dos princípios que nós temos, não é? Entendendo que o Deus é o criador de todas as coisas. Então, gente, vocês já se apresentaram e eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês, seguindo essa linha de raciocínio, tá bom? E o meu papel aqui é muito mais conduzir a conversa, porque os experts, os especialistas são vocês. Então, eu quero trazer aqui uma pergunta com o objetivo de gerar um pouquinho de polêmica, tá? Olha só, ouçam bem a pergunta. Por que os nossos avós, e há quem diga que a afirmação que eu vou fazer agora ela não é verdadeira, mas eu penso que os nossos avós, eles eram mais saudáveis do que nós somos.
não é? Há quem diga que a alimentação deles não era boa e há quem diga que era, que defenda isso e que fundamente essa defesa cientificamente. Mas eu me arrisco em dizer, sem trazer dados para o nosso podcast, que a geração deles tinha bem menos obesos. E a minha avó diz que cozinhava, fritava com banha de porco. E que não tinha muita restrição em relação à alimentação. Comiam alimentos riquíssimos em carboidratos e etc. Mas eu me arrisco em dizer que era uma geração muito menos obesa. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam com essa afirmação? O que vocês acham que aconteceu? Não é? O que vocês acham que vem acontecendo? Porque pesquisas científicas, elas apontam que existe uma crescente de pessoas com obesidade mórbida. Isso não está distante da gente, é só a gente ir para um shopping e observar o comportamento alimentar das pessoas, etc. Então, eu queria pedir a vocês para a gente bater um papo sobre isso. O que foi que aconteceu, gente? Porque a gente continua tendo acesso à alimentação de qualidade, mas por qual motivo que as pessoas se alimentam tão mal, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Quem quiser começar, pode ficar bem à vontade. Eu acho, na minha concepção, por vários fatores, né? Vários fatores contribuem, até pelo estilo que se era levado e o estilo que se é levado hoje, né? Um exemplo é o trabalho. Hoje em dia, muita gente trabalha sentado, antigamente não, né? Tinha alimentos naturais, hoje em dia, uma chuva de industrializados. Eu gosto muito de usar a referência do supermercado. Você vai no supermercado, tem mais prateleiras do que ali a seção de hortifrutis. Legumes, verduras e etc. E 90% do supermercado é prateleiras, é industrializados. Até coisas saudáveis hoje, exemplo, barrinhas de proteína, xilito de proteína. Tem algum tipo de processamento, né? Xilito de proteína, biscoito de proteína, entendeu? Então, até coisas que são saudáveis estão passando a ser industrializadas. Sim. Né? E muitos outros fatores, né? Hoje em dia, a gente tem um mundo com muita bebida alcoólica, também é um fato de hoje. Antigamente, não. Né? Hoje em dia, é festas, a semana toda, se a pessoa quiser frequentar. Então, são vários fatores que eu acho que contribuem hoje para a obesidade. Né? Que aí acaba que vai entrar na nossa linha de trabalho, né? Que é desinflamar o paciente. E o paciente está o tempo todo se inflamando. Né? Quando ela fala que essa questão do estilo de vida é completamente diferente de hoje, e como é curioso, porque tem esses questionamentos de que alguns anos atrás a nossa expectativa de vida estava aumentando. Expectativa de vida do homem, expectativa da mulher, ou seja, nós vivíamos mais do que os nossos avós, mas a gente está diante agora, pelo menos os últimos estudos apontando que a expectativa de vida vai chegar a diminuir, justamente por conta de todas as comorbidades ligadas justamente ao estilo de vida de cada um, né? Eu realmente me questiono muito sobre esse aspecto, mas tem algumas coisas que não adianta mais a gente ficar com saudade daquela época dos nossos avós, porque a realidade não é essa, não vai nos apresentar, até se nós optarmos por comer alimentos do hortifruti o tempo inteiro, é um hortifruti de uma terra empobrecida, né, que tem poucos nutrientes, que está sempre recebendo fertilizantes, adubos, para ficar sempre produzindo, né? Você vai, não existe mais sazonalidade de fruta, você encontra banana, encontra manga o ano inteiro. Então há morango, uma exploração. Até a beleza da fruta ali em si é trabalhada em cima há uma disso. Exploração, né, dessa região, dessa terra, que deixa aquele produto mais empobrecido. Então, mesmo que a gente opte, a gente não vai ter, infelizmente, aquela mesma nutrição que os nossos avós tiveram. Isso a gente normal, assim, normal que vive numa grande cidade. Porque, por sorte, ainda é possível, sim. Pessoas que se isolam, que vão para uma zona rural, que gostam de plantar a sua terra, mas isso é uma parcela muito pequena da população.
né? Muito pequena. É uma pena, porque é justamente pelo excesso de todos esses alimentos que a gente vê nas prateleiras que a gente está desenvolvendo, adoecendo a população, né? Eu vou lançar mais uma polêmica antes de você falar. Certo. É certo que a expectativa de vida da população ela vem aumentando. Mas a pergunta essa que é a polêmica que eu quero polemizar mais ainda. As pessoas estão vivendo mais, mas com qualidade de vida? Porque a partir de uma certa idade começa o uso de antihipertensivo, metformina para controlar os índices glicêmicos, não é? Então, do que adianta viver tanto sem qualidade de vida? Eu estou fazendo esse questionamento justamente para polemizar. Cássia, fale, por favor. Pronto, eu Dê aí a sua contribuição. concordo com o que os colegas falaram, certo? Eu acho que o estilo de vida hoje é muito diferente. Tem outra questão também que a gente precisa se ligar e apontar, é que é também a questão psicológica, né? A saúde mental hoje, ela tá muito, muito diferente de anos atrás, de gerações atrás. Então, já saiu um estudo, eu não lembro agora de onde, ligando o consumo de ultraprocessados com depressão, certo? Então, hoje em dia, né, as pessoas elas estão mais adoecidas mentalmente falando, certo? Tem vício em tela, tem trabalho, estresse, muitos fatores hoje que influenciam nesse estilo de vida que, né, só degrada aí a pessoa, o fisiológico e o psicológico também das pessoas, né? Ultraprocessado hoje você encontra em qualquer lugar, de qualquer preço. E outra coisa, né? As crianças, elas estão consumindo muito ultraprocessados. Eu percebo isso. Inclusive, no supermercado é um grande termômetro pra gente ir, né? As embalagens, as né? embalagens Com são muito bonequinhos, chamativas. Hoje, muito coloridas, né? redes de fast food, elas fazem muito isso, né? Elas fazem propaganda. Então, saiu o filme da Disney, saiu o filme dali. Então, vem o bonequinho. Você compra aí o sanduíche e tal e ganha o bonequinho. Então, realmente, as crianças, elas são bombardeadas realmente diariamente com isso, né? Então, acho que realmente a sociedade hoje, ela tá realmente adoecida e às vezes a gente nem percebe, né? E que bom que a gente está aqui para questionar tudo Exatamente. isso. Exatamente, Né? Trazer isso. Agora, Cássia, eu vou te fazer uma pergunta com base no que o Sandoval falou agora há pouco, não é? Em relação às culturas, porque aí já é muito a tua área, não é? A questão do plantio, dos ciclos, do solo empobrecido, não é? Porque eu entendo que quando a gente fala de gastronomia funcional, nós estamos falando de não comer por comer. Por que eu estou comendo isso? De se questionar, por que eu estou comendo isso? De que forma nutre o meu corpo, não é? Então, eu queria te perguntar, queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, em relação à questão dessas leguminosas, dessas frutas, não é? Quando se prepara um alimento, que cuidado que aqueles que estão assistindo a gente agora, o Nutraform Podcast, que cuidado as pessoas devem ter em relação à escolha do alimento? Porque eu acredito que começa daí, não é? Se a gente quer se alimentar de uma forma saudável, a gente deve começar a ter esse cuidado. É orgânico? Não é? Esse produtor, não é? Eu sou um cara que gosto muito de ir lá olhar. Cara, cadê? Como é que você planta? Escolha da semente, não é? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão da gastronomia, começando disso, não é? Da escolha dos ingredientes, né? Se você puder falar, nos presentear, né? Com esse conhecimento. Pronto. Eu sempre falo, quando eu já fui chamada algumas vezes para falar sobre gastronomia saudável, né? Eu acho que é um termo bastante adequado também, né? Não só a gastronomia funcional, mas a gastronomia saudável como um todo. Porque, para mim, né? Estou falando aqui pessoalmente falando que a gastronomia, ela tem que ser saudável desde o início, certo? Então, existe aí uma cadeia de produção, existe aí um plantio, existe uma colheita,
existem pessoas por trás disso, porque, né, às vezes, voltando aqui a questão das crianças, as crianças acham, às vezes, que a manga, o tomate, o morango nasce no supermercado. Não tem essa noção de que existe a terra ali, que aquele alimento demora muito tempo para poder amadurecer, colher. Então, existe toda uma logística. Então, para mim, a gastronomia saudável começa quando a gente escolhe o nosso fornecedor, quando a gente escolhe de quem comprar e onde comprar também, certo? Eu gosto muito de dar preferência para alimentos orgânicos. Eu sei que não é uma realidade do Brasil, né? Nem todo mundo tem acesso a alimentos orgânicos. Infelizmente, né? São alimentos mais caros, geralmente, né? Se bem que ali tá, né, equilibrado, porque os alimentos convencionais, mais encontrados aí mais comumente, eles também estão com um preço mais elevado. Mas aí a preferência deve ser pelo orgânico. Com certeza. Com certeza. Nutris? Tá. Eu quero polemizar mais uma vez, tá? Okay. Vamos lá. Eu vou perguntar para vocês acham que seria possível alimentar toda a humanidade só com orgânicos? Eu gosto de falar disso. Acho que sim, tá? Primeiro porque a maioria dos nossos solos, por exemplo, eles não são destinados a plantio para alimentação humana. Eles são feitos para virar ração. Ração para alimentar as galinhas, a vaca, o boi, para poder ter muitas vacas leiteiras, para prover o nosso leite. Então, quando a gente fala que não há terra para o plantio, assim, o problema é que hoje se desmata, se planta para colocar soja, para colocar milho, e não é soja para o nosso alimento humano. Tanto é que há mudanças genéticas, a soja transgênica, justamente para quê? Para ela crescer mais rápido. O milho também. Né? Para virar ração. Então, muitas vezes quando agora a indústria é obrigada a colocar o Tzinho de transgênico num produto, sim, isso para o supermercado é para simbolizar para a gente que aquele produto é transgênico, virou ração, tá? Virou ração, é um produto... Nesse momento vai ter que ter um corte. Vamos aproveitar, ó. Como tu tá batendo aí o tempo todo. Tá fazendo assim, ó. Desculpa. Involuntário. Pega bem. Você pode bem gesticular, só tenta não encostar, que aí pega bem no microfone, entendeu? Tá. Anota o segundo aí pra já lembrar de cortar. Tá, eu posso retomar. Sim, dá continuidade normalmente. Você falava do alimento que ele é todo com objetivo de ração. Sim, né? Quando a gente vê no supermercado um produto com aquele Tzinho de transgênico, eu vou fugir disso porque é transgênico. É importante a gente dizer para a população que ali a gente está comendo a sobra do boi, a sobra da galinha, a sobra da ração mesmo, porque é um alimento que foi modificado para virar alimento, né? do agro, né? Assim, dessa espécie que vai virar um alimento posterior. Então, quando a gente está pensando em alimento natural, a gente não pode nem perguntar se poderia, porque na realidade não houve espaço para isso. Não há espaço para que a gente possa ter uma agricultura familiar, ter um espaço, né, desses alimentos. Então, é um pouco mais nesse caminho, assim, de se questionar qual é o tipo de padrão alimentar que a gente tem. Pronto. Aproveitando esse gancho, a gente está falando sobre mitos e verdades da alimentação, não é? Então, eu trouxe aqui alguns tipos de dietas, tá? E a gente não vai ter tempo para falar sobre cada uma delas. Aqui seria interessante a gente ter... Aqui dá para fazer um episódio de podcast para cada tipo de dieta. Estratégia alimentar, né? E a gente está pensando nisso mesmo, em trazer pessoas para fazer debates aqui. Por exemplo, trazer um vegano e um carnívoro para debater, para discutir, né? E é muito rico. E aí eu trouxe aqui alguns tipos de dietas, tá? Eu vou ler para vocês agora. A dieta low carb. Essa aqui, eu vou ser sincero com vocês, eu não tinha ouvido falar ainda. A dieta DASH. A paleolítica. A cetogênica. A Dukan, eu acho que essa é a pronúncia. D-U-K-A-N, Dukan. E a dieta mediterrânea.
eu imagino que se a gente se aprofundar na pesquisa, vão aparecer várias outras dietas, tá? Como a gente não tem tempo suficiente para debater, para falar sobre cada uma dessas dietas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, os três, a respeito da dieta low carb, que essa é muito discutida, muito debatida hoje em dia, tá? E a gente falasse sobre vantagens e desvantagens de cada uma dessas dietas, tá bom? A low carb, eu não vou falar dessa DASH aqui, não vou pedir para vocês falarem, mas eu vou pedir para vocês falarem também sobre a cetogênica e a mediterrânea, para a gente se concentrar nessas três. Eu vou repetir, a low carb, a cetogênica e a mediterrânea, tá bom? E aí, quem quiser começar a falar sobre... E claro, aí a Cássia vai entrar de forma mais prática, não é? Falando a respeito dos alimentos, não é? Por exemplo, a gente vai falar sobre a low carb, e aí você entra falando sobre, citando exemplos na prática dos alimentos que vão ser utilizados para a low carb, tá bom? E aí, gente? A low carb, o que vocês acham da low carb, né? O próprio nome está dizendo aqui, é uma dieta com pouco carboidrato, tá? Eu vou ajudar vocês dizendo o seguinte, lá na frente eu vou perguntar para vocês se existe uma regra a ser seguida, mas eu vou falar do Fábio, tá? Eu não me dou bem com a low carb. Por quê? Porque eu treino todo dia, no mínimo 1h30 de treino. E o meu treino é um treino com carga progressiva. Então, quando eu tentei utilizar a dieta low carb para mim, eu tive problemas na academia no meu treino, eu tive hipoglicemia, tá? Então eu estou trazendo o meu exemplo, que não é uma regra, tá? Mas eu não me dou bem com a low carb. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, a cetogênica e a mediterrânea. Mas também nada impede que vocês falem, se assim quiserem, das o que mostra que você também tem uma necessidade maior de carboidrato, que não acontece também com, né, cada indivíduo tem as suas necessidades. Seu treino certamente é muito mais intenso, uma carga maior e que demanda de uma fonte de energia maior, né, o que não necessariamente é uma regra. Né? Eu acho que, acima de tudo, esse seu pensamento é o correto. Você não se dá bem. Não existe essa imposição de dieta para a pessoa. Né? A gente tem que... É a pessoa que vai ver qual é o estilo que ela vai se adaptar. Ou, de repente, não se adapta a nenhum estilo. Ela pega uma coisinha de cada, desde que leva esses preceitos de uma alimentação saudável, porque ela quer ter um estilo de vida adequado, crescer, né, com saúde acima de tudo. Daí a importância de procurar um profissional. Sim. De não fazer da própria cabeça. E né? o que eu sempre falo, o nutricionista bom é aquele que entende de todas as estratégias, como a gente entende do indivíduo um ser único, né? Porque existem profissionais que são especializados em uma só estratégia, low carb, cetogênica, a gente vê muito, principalmente cetogênica, né? Só que eu não posso, você vir ao meu consultório e eu prescrever uma dieta cetogênica que é mais baixa ainda em carboidrato do que a low carb. Então, a gente precisa identificar que o paciente é um indivíduo único, que ele precisa da estratégia que funcione para ele. Né? Eu sempre digo para os meus pacientes que o plano alimentar bom é aquele que você consegue seguir. Não é o déficit calórico, não é a low carb, não é a cetogênica, é o que ele consegue seguir na rotina, na realidade dele. E né? que a dieta não está numa prateleira de supermercado, sim, né? Porque às vezes a gente senta, o paciente chega e diz, eu quero fazer uma cetose. Aí, calma, né, filho? Vamos ver a realidade, vamos estudar aqui seus exames. Vamos... E às vezes nem sabe o que é a Não sabe cetose, nem o que né? é. Viu no Pronto. WhatsApp, viu No Instagram, no no Instagram. Bem Pronto. comum. Como o nosso objetivo aqui é justamente transmitir esse conteúdo de tão grande importância para quem está assistindo agora o nosso podcast, tá? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, não é? Sobre em que consiste a dieta low carb e o que consiste a dieta cetogênica, já que a gente está dando mais ênfase a essas duas dietas, né? Vou começar, né? O Sandoval Exemplos, né, vai, de como vai é a low carb. ali Como ela vai contribuindo acrescentando, contribuindo. o meu conhecimento, né? A dieta cetogênica e a low carb, elas são estratégias
assim, um pouco semelhantes porque são pobres em carboidratos, né? Só que a cetogênica, ela já vai numa pegada mais rica em gorduras e gorduras boas, né? Também existe muito no mercado pessoas que prescrevem cetogênica com qualquer tipo de gordura, porque a gordura entra na estratégia cetogênica. Mas quando a gente fala de saúde, a gente precisa desinflamar o paciente, né? E não inflamar cada vez mais com gorduras ruins. Uma cetogênica bem feita, Uma que a gente cetogênica chama uma limpa. cetogênica limpa, né? Ela vai melhorar o teu perfil lipídico, Sim. ela desinflama teu fígado. Sim. Uma cetogênica com produtos ruins, e a gente sabe que existem, né? Aquela estratégia de achar que tem que comer ovo com bacon, né? Enfim, salame, calabresa, que tudo isso é muito gorduroso e permitido, vai alterar todo o teu perfil lipídico, né? E vai inflamar, Vai inflamar ainda mais. E a gente, profissional, quando o paciente chega no consultório, o primeiro passo é desinflamar o paciente para que ele consiga receber qualquer estratégia nutricional, seja qual for ali estudado e desenvolvido para o perfil do paciente. Então, como é que eu vou desinflamar o paciente? Depois vou lá com bacon, com salame, com enfim, né? A gente vai abrir um parênteses para falar de inflamação, tá? Eu pergunto para vocês, né? Para quem está assistindo a gente agora no podcast, quais são os alimentos que são considerados inflamatórios, que a gente deve evitar? Exemplos de alimentos inflamatórios. O que vai inflamar a gente, né? Alimentos industrializados alimentos processados, ultraprocessados. Com muitos corantes, que justamente são esses, né? Esses ultraprocessados. E esses de prateleiras têm muitos conservantes, até porque eles precisam ali tá na prateleira por muito tempo. Eu acho que tem 2 alimentos que são extremamente inflamatórios e que, se a gente observar, tá na casa de todo mundo. O açúcar e a bebida. Né? Assim, quando não tá na casa todo dia, tá no final de semana. Né? A gente quer, as pessoas procuram melhorar a imunidade. A gente tem riquíssimos produtos, inclusive, para tratar, né? Te dar mais imunidade. Mas aí no final de semana, tu tá consumindo álcool, que é o que mais depleta a tua imunidade. Aí chega no retorno, no consultório. A gente consome o açúcar, que é o que mais inflama o teu corpo. Inclusive, pessoal que se preocupa, né, com pele, com envelhecimento precoce, tá lá consumindo açúcar branco, ou seja, tá potencializando o teu envelhecimento. Então, eu acho que quando eu penso nisso, de produtos inflamatórios, eu penso muitas vezes no que tá todo dia na casa, imperceptível, mas tá ali na prateleira. Agora, uma informação importante é que o processo inflamatório, ele é um processo silencioso. Porque tem pessoas que acreditam que a inflamação, ela vem junto com a dor. Então é importante a gente esclarecer isso, não é? E as consequências de um processo inflamatório. Então, aquele paciente que procura vocês no consultório reclamando de muito cansaço, dores nas articulações, inchaço, aí eu pergunto para vocês, isso aí pode estar relacionado a um processo inflamatório? Como é que vocês identificam, claro, nessa abordagem, né? nesse contato com o paciente, como é que vocês identificam que ele está inflamado, que o corpo dele está inflamado? Tem uma coisa que é muito curiosa, né, assim, que acontece e eu escuto muito, é aquele jovem de 22, 23 anos, que a gente visivelmente está vendo que está acima do peso, né, obeso, e olha para mim e fala assim, mas meus exames estão todos ótimos. Meus exames laboratoriais, meu colesterol, minha glicose, tá tudo bem. Aí eu olho para ele e falo, é porque você tem um hormônio maravilhoso que se chama juventude, querido. Porque se você levar esse seu estilo de vida aos 40, aos 50, você vai ver como vai ficar cheio de remédios e doente. Então, muitas vezes, tá bem ligado a isso. Quando você é jovem, seu corpo tá inflamado, é silencioso, né? Mas na realidade, internamente, ele tá lá trabalhando exaustivamente para te manter bem. Só que de tanto ele trabalhar, vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Essa questão dos exames bioquímicos estarem ok's, né? Não diz muito, tem várias pessoas também, não só com obesidade, mas com desnutrição, que não apresentam no exame bioquímico alterações e estão totalmente desnutridos, sem massa magra, né? A gente foca muito na gordura, né? Mas a massa magra também é um fator, assim, bem preocupante
né? Por conta da taxa metabólica basal, né? Baixa. Gente, olha, isso me chama muita atenção quando você diz assim, doutora, quando o paciente está desnutrido. Então, é importante a gente abrir um parênteses para entender o que você acabou de falar. Olha, mas eu me alimento bem, eu tenho as minhas refeições diariamente, e aí, doutora, eu estou me imaginando aqui como teu paciente. Doutora, como assim eu estou desnutrido? Porque a gente associa desnutrição àquelas criancinhas que a gente vê, né, na televisão e tal, nas reportagens. Mas a desnutrição é o quê? São as deficiências de vitaminas, Sim. de minerais, não é verdade? Então, aí entra de novo aquela questão de um solo empobrecido. De uma alimentação... Tudo liga um ponto ao outro, né? Sem a escolha, não é, doutora Cássia? Sem a escolha dos alimentos, não é? Doutora, fala pra gente um pouquinho aí, a gente estava falando agora há pouco sobre orgânicos, não é? São pessoas do Brasil todo nos assistindo no Nutraform Podcast. Então, a gente não vai poder falar a respeito, por exemplo, citar aqui um supermercado na região que nós estamos em Fortaleza, Ceará, como nós estamos falando para o Brasil todo, não é? O aspecto do orgânico, doutora, ele não é muito agradável, digamos assim, não é? Mas eu te pergunto, qual é a relação entre o aspecto visual do alimento? A gente poderia dizer que, eu vou dar um exemplo aqui, um tomate, tá? Você pega aquele tomate lindo, não é? Aquela pele dele redondinho, não é? Bonitinho, brilhoso. Lindo, lindo, brilhoso. Aí você pega um orgânico, que é completamente diferente. E as pessoas dizem assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, para quem está nos assistindo no podcast. Mas esse aqui tem esse buraquinho aqui e tal, não pode prestar. Fala pra gente um pouco a respeito disso, né? Da questão do aspecto visual do alimento, principalmente o orgânico, né? Que não tem um aspecto visual muito, muito legal. Eu costumo dizer que conhecimento salva vidas, né? Então, às vezes, as pessoas elas são induzidas ao erro justamente por conta do visual, certo? E, às vezes, assim, um alimento que é extremamente bombardeado ali de fertilizante, nenhuma praga vai chegar perto, obviamente, né? Então, ela não vai ter fungo, não vai ter bactéria, mas não vai ter a larva, não vai ter nada perto, entendeu? Porque ali é um veneno, entendeu? Um veneno pro bicho e pra gente também, só que a gente não tem tanta consciência assim, né? Falo por mim também, assim, me coloco no meio do povo. E ali o orgânico não, né? O orgânico já tem um manejo mais diferenciado, né? Ele já tem um cuidado maior, mas em relação a esse tanto de veneno, o orgânico ele não vai ter, né? Obviamente, né? Não são utilizados esses venenos, fertilizantes, enfim, agroquímicos, né? Então, obviamente que ele vai atrair. E aí vai ter a praga. Vai atrair praga. Vai ter a lagarta. Vai atrair cochonilha, vai atrair lagarta, vai atrair vários insetos, certo? Então, eu sempre falo assim, ó, minha mãe, quando eu vou no supermercado com ela, tem larva, pode levar. não, tá com buraquinho? É porque, o inseto, assim, a gente precisa ser um pouco didático, né, às vezes, para as pessoas elas entenderem, para que aquilo faça sentido na cabeça delas, né? Tá lindo o tomate, mas, né, ele com certeza tem ali veneno nele. Ninguém chega perto dele ali. É um alimento que dura muito tempo, gente. Pelo amor de Deus, de novo, levando em consideração os fast foods, se você deixar ali no temperatura ambiente, aquele sanduíche, aquele hambúrguer vai durar muito tempo, porque ele tem muito conservante. Não vai vir fungo, não vai aparecer, não vai praga, ficar embolorado, né? Não vai vir. Por conta desse absurdo de conservante. A mesma coisa a gente pode, né, usar essa metáfora, essa analogia, na verdade, com os orgânicos, certo? Então a praga ela vai estar ali, porque não tem veneno. Então surge uma dica para quem está em casa, Exatamente. né? Na hora de escolher os alimentos, procura os alimentos feios, né? Aquele tomate torto, aquela frutinha aquela que ficou banana. assim com um negocinho estranho. Tem um buraquinho ali, né? Assim, às vezes compre do produtor da agricultura familiar, Sim. entendeu? Aí já, fornecedor já é mais uma questão, né? Porque às vezes
grande indústria, o agro ali está produzindo para milhões de pessoas. Então, eles não vão ter a paciência de esperar o alimento ele amadurecer de uma forma mais legal e natural também, né? Orgânica, né? Então, o agricultor familiar, não. Ele tá ali na luta todo dia, cuidando, zelando, né? Espantando os bichos ali. Então, esperando, né? De forma orgânica aquele alimento amadurecer, para ele colher, enfim. Não é que não tem um controle de praga, Exatamente. tem, mas ele é um controle totalmente natural, Exatamente. não é? Alguns animais vão ser introduzidos, alguns insetos vão ser introduzidos justamente para controlar de uma forma natural. Olha, eu estou pensando aqui, gente, na feira livre, não é? E existe uma diferença gritante entre o aspecto visual do alimento vendido na feira livre e o do supermercado, não é? Agora, recentemente, eu observando a geladeira lá em casa, e eu vi, pasmem, um pacote, eu não vou citar a marca, tá? Se fosse algo abonando, eu citaria, faria questão, mas o que eu vou falar agora não abona. Mas um pacote de pão integral há 3 meses na geladeira. 3 meses. E ele tá lá. Sem nenhum bolor. Sem nenhum bolor. E na geladeira, né, que bolor. Sem nenhum bolor. Não. E aí eu fiz um comparativo com outro que estava 1 mês e meio dentro do armário, fora da geladeira. Também sem nenhum bolor. Sim. E aí eu fiquei me questionando, como assim? Não é? E aí, até a gente prosseguindo aqui, a gente vai, como o tema são os mitos e verdades sobre alimentação, a gente vai falar agora sobre o pão integral, tá? Nesses mitos e verdades aqui, porque já antecipando, algumas pessoas afirmam categoricamente, dizem o pão integral é mais saudável que o pão francês. Eu estou falando pão francês porque tem pessoas do Brasil todo assistindo o podcast, tá? E o pão francês na região sul e sudeste ele é conhecido como pãozinho francês. Aqui não, aqui na nossa região é o pão carioquinha, não é? Na minha cidade é o massa grossa. Massa grossa. Então vai ser Então eu trouxe aqui 10 mitos e verdades para a gente poder fazer um bate-bola sobre a questão alimentar, tá? Eu vou seguir a sequência, a gente vai chegar no pão integral. Olha só, a primeira afirmação, não são perguntas, são pessoas que afirmam isso categoricamente. A primeira afirmação, beber leite faz mal para a saúde. Não é uma pergunta. Pessoas que dizem, não, beber leite faz muito mal. Eu pergunto para vocês, isso aqui é mito ou é verdade? Ou é relativo? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu considero mito como um indivíduo único, né? Cada pessoa reage diferente quando se é administrado um leite. Né? Intolerantes ou pessoas com sensibilidades, né, vão reagir diferente de uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade, produz ali sua enzimazinha para digerir a lactose, tudo bem. Né? E existe também outras estratégias alimentares que não levam leite por estar estudado, ter estudos científicos que mostram que diminuindo por um tempo, usando outros alimentos, vai desinflamar mais o corpo. Então, é muito relativo, é muito de indivíduo para indivíduo, né? Muito de absorção, é muito, muito relativo mesmo. Então, é um erro a gente dizer que o leite faz mal à saúde. A gente tem que ter esse cuidado de entender que existem diferenças entre indivíduos, não é? Eu vou lançar mais outro aqui para vocês, tá? Esse aqui é muito comum. Eu já falei isso, eu já ouvi demais pessoas falando isso. Olha só. Beber água durante as refeições engorda. E aí, Sandoval? Beber água durante as refeições engorda? Não, isso é um mito. Né? Ninguém vai engordar tomando água. Isso não existe. O que acontece, de fato, é que a gente não aconselha, né? O paciente nem ninguém de casa ficar comendo e fazendo uma ingestão de água, né? A gente até aconselha tomar um chazinho digestivo, uns 20 minutinhos antes, né? Um sumuzinho de limão um pouquinho antes, lá, que vai realmente liberar mais enzimas digestivas para você ter um processo mais tranquilo. Agora, a água não vai engordar, mas ela não é para estar presente nas refeições, né? Talvez a gente crie-se uma história dessa para que a pessoa não tome água durante as refeições.
Porque, ó, não toma água não que vai engordar. Então, na realidade é porque, enfim, o teu alimento tá lá, o teu corpo tá colocando enzimas para aquela digestão e tu vai dar um banho de água ali para aquele alimento ficar boiando, flutuando dentro de você. Não faz o menor sentido. Vai tardar a tua digestão, vai fermentar ainda mais. Aí depois, fiquei estufado, distendido, tô aqui, né, arrotando A a comida comida. fez mal. A comida fez Entendeu? mal. comida Mas o que é fez que mal. você está fazendo para que essa comida seja confortável, né? Então também passa por isso. Sim. Não, gente, água, vocês tomem água agora 30 minutinhos depois da refeição, né? Se a comida for muito seca, vá lá, né, um pouquinho de água para você ficar te ajudando, mas um copo de água, não. Quantas calorias tem um copo com água? Um copo de 200 ml? Zero. Zero? Zero caloria. Então já responde, né? Já responde, não é? Vamos lá. Se discute muito a respeito dessa afirmação aqui. Tem pessoas, no caso, a maioria dessas pessoas são veganos, eles dizem: comer carne causa câncer. Ou pode causar câncer. E aí, o que vocês acham? Eita, Isso aqui como é é mito ou é verdade? polêmico. Que carne. Eu acho que essa é pra ti. Pronto, muito bem, vamos lá. Doutora, por favor, fale um pouco pra gente a respeito das carnes, né? A carne, que quando a gente está falando carne, hoje os restaurantes, eles não chamam carne, eles chamam proteína, não é? Então, vamos dizer aqui que essa carne em questão é a proteína animal, tá? Então, fale pra gente um pouco a respeito de proteína animal. Essas proteínas animais, elas podem causar câncer? Não posso te dizer com toda certeza, certo? Mas hoje, ligando de novo àquela questão dos ultraprocessados, né? Então, eu acho que existem muitos elementos e compostos carcinogênicos em relação a ultraprocessados, certo? Então, você compra ali uma carne, aquela carne que você não sabe nem de onde é, não olha o rótulo, certo? Aí você compra aquela carne de hambúrguer que veio ali só a nata do conservante, E acho que dos já tem- corantes, alergênicos, enfim. Já tem uns 3, 4 anos que a Organização Mundial da Saúde colocou esses alimentos ultraprocessados como potencialmente cancerígenos. Isso. Não, nem potencialmente cancerígenos. 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 Igualando na mesma plataforma de um cigarro. Mas a gente está falando desses ultraprocessados. Isso. Com relação às carnes, tem uma questão que causa câncer sim. Aquela pessoa que sempre come aquela carne grelhada, torradinha, com aquela casquinha preta, o bifezinho sempre grelhado. Aquela crocância, aquele croquezinho que tá, é uma reação de uma queima, que a gente chama de reação de Maillard, que é sim cancerígena. Então, se você consome sempre o seu grelhado, e às vezes não é só a carne, a gente coloca aquele queijozinho coalho Sim. queimadinho, né? A gente tá o quê? Fazendo essa reação, e essa reação ela é Então, o ideal é que seja ao cancerígena. ponto. A quantidade Ao ponto. é por tanto tempo fazendo, né? Uso crônico, né? Sua Uso vida inteira crônico. consumindo isso. Com relação a ter câncer de um consumo de uma carne, um frango cozido, uma carne, aí há estudos que vão dizer que sim, há estudos que vão dizer que não. Né? Ainda é no meu caso, o que eu acredito, que hoje vem daquele padrão alimentar mesmo, né? Os bois, eles estão cada vez mais pobres nutricionalmente, porque são alimentados de ração. A ração que não é mais aquele boi livre que é criado comendo pasto, né? Então já é uma carne pobre nutricionalmente. Né? Então eu já me questiono muito esse ciclo que a gente consome carne. E eu não sou vegano, mas eu passo essas reflexões também para os meus pacientes, né? Você consome carne, mas qual é o impacto disso? Essa carne que a gente consome é aquela carne que está fazendo uma desmatação, né? Para fazer um plantio para virar ração transgênica, para tu Cadeia comer. de alimentação de novo. Aí né? o meu Saudável. paciente fala, não, eu vou deixar de comer carne e vou comer o hambúrguer vegano do supermercado. Filho, você tá fazendo a mesma coisa. Às É vezes o até mesmo, é a pior. mesma indústria, só que ela tá pegando aquela Sim. soja de ração e antes não vai passar pelo boi, vai virar um... Exatamente. Eu dei aula um dia desse, semana passada ou retrasada, de tipos de dieta. Aí tinha a crudívora, tinha a vegana, a vegetariana, enfim. E as meninas estavam falando sobre aquela dieta baseada em plantas, que é plant-based.
Eu falei, é ótimo, é lindo. Mas você vai no supermercado, tem ali um monte de hambúrguer ultraprocessado ali na prateleira congelado, dizendo plant-based. Não fez nada. Né? Continua dentro do mesmo processo. né? Não mudou nada. Tá comendo Entendeu? processado. Então tem essa questão também de você saber diferenciar e ter inteligência na hora de se alimentar. Então nós poderíamos dizer que é um mito dizer que carne causa câncer. Não é? Porque vai depender do tipo de carne. Vai depender. Vai depender do Tipo processo. de processo que você faz. Muito entendeu? bem, muito bem. Gente, olha essa aqui. Mito ou verdade? Refrigerante zero é saudável. Não, eu tomo aqui o meu... nós não vamos falar de marcas aqui, tá bom? Mas tem gente que fala, não, aqui é... Ó, cara, tu tá tomando refrigerante. Aí a pessoa diz, não, você não tá vendo aqui, não, é zero. 0 calorias. Zero. Pronto. E aí? Isso aqui é mito ou é verdade? Refrigerante zero é saudável? Não é saudável, né? Em termos nutricionais, ele não é saudável. É porque hoje muita gente remete a ser saudável ter pouca caloria, né? Ser saudável é 0 calorias. Tudo que é 0 é saudável, né? Mas a Coca-Cola ou outros refrigerantes, eles são cheios de conservantes, cheios de corantes, que aí são cancerígenos, né? Aí eles realmente são cancerígenos. E altamente inflamatórios. Altamente inflamatório, o que vai ali acabar com a microbiota intestinal, né? Então, quando a gente fala de saúde, a primeira coisa que me vem na cabeça é o intestino, né? Então, não é saudável. Ou seja, refrigerante zero é saudável? Mito. Não é verdade. Não Muito é verdade. bem. Essa aqui também, olha, eu já ouvi muita gente falar. Aqueles chocólatras que dizem, não, o meu chocolate é o chocolate amargo, é o chocolate 70%. Aí diz assim, não, eu como tranquilo aqui porque não engorda. E aí, isso é mito ou é verdade? Chocolate amargo, meio amargo, engorda ou não engorda? Se ele for consumido em excesso, ele vai engordar, né? É um alimento calórico. A gente está falando do cacau, da manteiga do cacau, da gordura do cacau. Ele tem caloria, né? Ou seja, ele vai causar, pode causar, né? Uma pessoa que está emagrecendo e quer comer uma caixa de chocolate, mesmo que seja 70%, 80%, ele vai engordar. Agora, quando a gente trata de chocolate, tem um leque que a gente precisa orientar as pessoas de sair daquele chocolate ao leite, porque de fato é um chocolate rico em açúcar, em gordura, e um dos últimos ingredientes mesmo vai ser o chocolate, né? E a gente fala do chocolate justamente por conta do benefício antioxidante, que faz bem à saúde. Então, quando você consome esse chocolate ao leite, você tem menos cacau e mais açúcar. Quando você consome um chocolate de 70%, 80%, ele vai aumentando o teor de cacau, aí a gente vai conseguindo adquirir os flavonoides, os antioxidantes do cacau. Aí a gente tem um benefício desse chocolate, que aí pode ter um benefício mesmo e passar longe de engordar alguém se você come ali seu pedacinho, né, suas 30 gramas, não vai ter problema. Então aqui a gente tem que ter um meio termo, não é? Não é que ele não engorde, mas ele vai engordar menos do que o chocolate ao leite. É a quantidade, né? O problema é a quantidade. A quantidade. Num exagero. alimento não vai Muito te bem. engordar ou te É o emagrecer. desequilíbrio. É a quantidade dele. Perfeitamente. Gente, ouçam essa aqui. Usar adoçante é saudável. E aí? Mito ou verdade? Usar adoçante é saudável. Eu não estou falando especificamente de... Vamos começar falando sobre adoçantes? A gente pode usar a mesma ideia da Coca-Cola Zero, né? Que a Coca-Cola Zero, ela tem adoçante. Só que é um adoçante totalmente artificial, né? Da mesma forma que os adoçantes de mesa, a maioria são artificiais. Então, a partir do momento que eu tô colocando ali no meu café, no meu suco, ali nas minhas preparações, eu tô ingerindo algo artificial, né? Então, não é saudável. Adoçante ou açúcar? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, né? A gente tem o aspartame, que é muito comum, né? As pessoas consumirem, é o petróleo. O aspartame vem do petróleo, gente. Então, você está colocando plástico dentro do teu corpo. É um derivado, né? Sim. Né? Então, assim, pensa um pouco nisso. E a stevia? Né?
A stevia é um pouco natural, mas a gente precisa observar como é que ela foi produzida. Porque a stevia é uma folha que é triturada, que tem um processo de moagem, sequinha, e que vira um pozinho adocicado, que se usa lá nos Andes. Mas aí chega na prateleira do supermercado, ela é líquida. Como uma coisa seca de uma folha vira um líquido transparente. Transparente ainda. É porque é adicionado, então, nesse pozinho, produtos químicos. Aí entra aquela questão do alimento processado. Exatamente. E que aí a maioria dos adoçantes que a gente vê, e muitos pacientes chegam no consultório e falam, mas eu consumo a estévia, né? Mas a maioria, se for observar, é o adoçante artificial com estévia, não estévia pura, né? E o que deixa a estévia, inclusive, amarga, que muita gente reclama, né? É justamente essa mistura líquida que colocam nesse composto para ela ficar líquida. Porque quando você consome a estévia mesmo, o pó, não é amargo, não. Não deixa nenhum gosto residual. Mais uma aqui. Doutora Cássia, se puder falar um pouquinho pra gente a respeito disso, olha. Mito ou verdade? Pão integral é mais saudável do que pão francês. A gente já deu umas pinceladas, não é? Mas isso aqui é o quê? É mito ou é verdade? Pão integral é mais saudável do que o pão francês? Você disse que lá na tua terra, como é que chamam lá o pão francês? Massa grossa. Massa grossa. Então grossa. eu vou falar aqui na linguagem lá do Pará. Pão integral é mais saudável do que pão massa grossa? É muito legal ouvir alguém falando assim. Pronto. Ai, gente, eu acho que isso cabe mais aos nutris, né? Mas eu vou colocar a minha visão, certo? Eu acho que depende. A gente vai cair... Eu sempre vou bater na mesma tecla de ultraprocessamento, certo? Então, eu sei que o pão integral, ele tem muito mais fibra, né? Que a gente tá falando de um alimento integral, ou seja, ele não é refinado, ok? Não tá utilizando ali a farinha de trigo mais refinada. E, geralmente, esses pães integrais também vêm acrescidos de semente, de várias outras coisas, né? Oleaginosas, enfim. Mas ele engorda Mas o pão. tempo de duração desse pão, ele está relacionado com ser saudável ou não? Jamais. O que eu quero dizer, então você fala um pouquinho a respeito disso, da questão da duração, né, da validade do alimento. Exatamente. De novo, falando sobre conservante, né? A gente está acostumado a ir no supermercado e comprar aquele pão integral 387 gramas. Onda, né? Comprei aqui um pão integral, né? E tal. Comprei aqui bem pretinho, aqui bem bonitinho, aqui ó, por fora tem aveia. E aí, cheio. Gente, leiam os rótulos. Leiam os rótulos sempre. E aí você vai conseguir entender melhor sobre os alimentos, certo? E aí, eu ia falar uma pilha de conservante. Então, o pão integral, dependendo da situação, ele é menos saudável do que o pão francês. Exatamente. É isso que a gente poderia falar isso. Sim. Dependendo do fabricante. Dependendo da lista porque, de ingredientes. Eu como a minha profissão gastrônoma, como sou professora, eu gosto muito de testar coisas em casa. Então, eu estou, assim, começando a me aventurar na panificação. Então, se eu fizer um pão, vamos fazer aqui uma analogia, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Se eu fizer um pão integral com 5 ou 6 grãos e um pão francês, massa grossa, só pura farinha branca, obviamente o meu pão integral vai ser mais saudável que ele. Porque estou ali, né, fazendo de uma forma mais natural, sem conservante, sem produto químico, enfim, né? E aí seria mais saudável. Mas aí tudo depende também da sua produção, de onde você vem, de onde o alimento vem, como ele é produzido, o que é inserido nesse alimento. Posso lançar um desafio para você? Pode. Para contribuir mais ainda com o Nutraform Podcast? Faz o pão e traz pra gente comer. Com certeza. Legal. Com certeza. Eu vou testar agora pão sem glúten. Olha só. Tô brincando. O que eu quero, não, mas eu não desaprovo a sua sugestão, não. Eu amo. Mas como você está agora você disse que está começando a se aventurar na panificação, você topa colocar na descrição desse vídeo uma receita de pão integral saudável? Com certeza. Legal. Então pronto, para você que está assistindo o Nutraform Podcast,
É importante pedir para quem está assistindo curtir esse vídeo, para que ele seja entregue para o máximo de pessoas possível. E a doutora Cássia, ela se disponibilizou a colocar uma receita, viu, gente, de pão integral verdadeiramente saudável. Gente, prosseguindo aqui, olha só. Ficar muitas horas sem comer emagrece. Tem pessoas, não, eu estou há 8 horas sem me alimentar. Eu não estou falando do intervalo do sono, tá? Eu estou falando, digamos, o indivíduo ele acorda de manhã e aquela rotina diária, o cara esquece de se alimentar e diz, rapaz, é o seguinte, dá 3 horas da tarde ele diz, olha, tirando onda, ele diz assim, não comi nada ainda hoje, estou aqui, e aí? Isso aqui é mito ou é verdade? Ficar muitas horas sem se alimentar, eu não estou falando do jejum intermitente, tá? Também deixando bem claro isso. Mas o indivíduo que por desleixo, ele fica muitas horas sem se alimentar, isso emagrece? Não. Não emagrece. Por quê? Ele vai ter um emagrecimento que a gente chama que não é um emagrecimento saudável. E quando esse cara para comer, depois dessas 8 horas, né? Não é um emagrecimento saudável. Ele passa muito tempo sem oferecer, por exemplo, uma quantidade de proteína adequada para o corpo começa a depletar proteína, começa a perder proteína, ele começa a perder massa muscular. Todas as vezes que você perde massa muscular, você acaba também diminuindo o seu metabolismo. Seu metabolismo fica mais lento, fica mais preguiçoso. Imagina, então, como é que você vai perder peso se você estiver precisando perder peso com um metabolismo ainda mais lento, porque você ficou ainda mais horas sem se alimentar. Então, acaba sendo uma escadinha, isso aqui é um né? mito, achar que passar muitas horas sem se alimentar vai favorecer no processo de emagrecimento e controle de peso. Não, vai desmaiar, vai passar mal na academia. Às vezes a gente vê, né, pessoas que estão na esteira e desmaiam, quando você vai saber, não comeu nada, estava sem se alimentar. E aproveitando o gancho, muitos pacientes que chegam no consultório falam que comem tão pouco, pacientes com perfil obeso, eu falo, come tão pouco e não consegue emagrecer, mas exatamente o que o Sandoval disse, né? É por essa queda de massa muscular, por não estar ofertando os nutrientes que ele precisa receber ao longo do dia. E aí despenca o metabolismo, a taxa metabólica vai lá para baixo e não tem mesmo como emagrecer com a taxa metabólica baixa e beliscando, não sabendo o que está comendo, né? Eu costumo dizer que as beliscadas são mais ofensivas do que você pegar um prato e comer. Né? Porque você sabe o que é que tem ali. As beliscadas você não tem noção do que você está comendo, né? Não tem noção das quantidades. E geralmente as beliscadas são alimentos mais calóricos, que em pouca quantidade você oferta mais calorias. Então a nutrição é muita... Aproveitando aí a beliscada, tá? Olha só. O jantar... Por que eu trouxe aqui o jantar? Porque o jantar é aquele momento que a gente chega em casa depois de um dia de trabalho e a gente dá aquela parada, não é? Aí você está falando de beliscar. Então, é muito comum que as pessoas, essa beliscada à noite, ela seja mais frequente. Aí tem gente que diz assim, ó... Eu abro a geladeira para pensar. Quero pensar alguma coisa, eu abro a geladeira. Para você pensar... Não, é porque eu lembrei de uma comunidade que tinha no antigo Orkut. Nossa! Que a gente... Eu abro a geladeira para pensar. Eu estava nessa... Meu Deus. Eu estava nessa comunidade, assim, porque... É igual isso, né? A gente vai ali, abre a geladeira à noite sim. só pra pensar. Será que é só pra Aí vai ter pensar, uma né? coisinha ali, né? Outra. Aí há quem diga o seguinte, aí a gente vai definir aqui se isso é mito ou é verdade, até que ponto é mito, até que ponto é verdade. O jantar é a refeição que mais engorda. Vocês já ouviram os pacientes falar isso? Não é? Já ouviram alguém comentar isso? Não, o jantar é a refeição que mais engorda. E aí, isso é mito ou é verdade? Mito. Né? Mito. Principalmente, aí pegando o gancho da pergunta da questão anterior, né? Muitas vezes os pacientes, eles ficam muito tempo sem se alimentar, né? Um período muito longo. E aí quando chega o jantar, vai querer comer muito, né? As paredes. Querer comer as paredes. Então, a nutrição, ela precisa ser distribuída, né? As refeições, os nutrientes, né? Para que consiga ofertar todos o que o paciente, o que o indivíduo precisa. Então, o jantar, ele não vai fazer engordar. Agora, muitas pessoas
na hora do jantar, por não ter uma organização alimentar ao longo do dia e não ofertar os nutrientes que precisam ser ofertados ao longo do dia, eles acabam comendo mais quantidade no jantar e a seletividade aí já não é mais a mesma, né? Eu não vou ali na minha saladinha com a minha proteína ou algo do tipo. Eu vou preferir... O que é mais palatável, né? O mais gostoso, Pra dormir né? bem, né? O fast food, que é algo tão facilitado. Antes de chegar em casa, já tá ali no iFood pedindo o fast food, né? Então, não é o jantar que vai engordar, é a quantidade e também o dia inteiro desse paciente, né? Sim. Cássia, dá uma dica aí para quem está assistindo o Nutraform Podcast em relação a um prato, um jantar legal, assim, né? Para quem está chegando em casa, quem está assistindo agora, né? Parou, pegou o celular, está assistindo o Nutraform Podcast. Dá uma dica aí para quem está assistindo a gente de um jantar, um prato assim bem legal, bem saudável. Ok, vamos lá. Depende muito também, né, da geladeira da pessoa, né? A gente abre pra pensar, vai ver ali o que tem, mas eu falo por mim, sim. Uma coisa bem generalizada. Eu gosto de comer salada no jantar, porque é mais prático, né? Às vezes a gente fica ali pensando, pô, mas eu vou fazer o quê, né? Passo o dia todo comendo, trabalhando, e aí eu vou fazer arroz, vou fazer macarrão, não. E aí deixa ali a saladinha já ali, né? Lava as folhinhas, higieniza. O que então, que tem nessa sua salada? que Fala tem aí pra gente. O que tem na minha salada? Gente, facilita horrores a nossa vida a gente cozinhar o frango, temperar e deixar ele desfiado na geladeira, certo? Deixa ali num potinho de vidro tampadinho, hermético e deixa lá. Aquilo ali já facilita as nossas refeições no decorrer do dia, né? Você quer comer um tapioca, uma coisa assim, já deixa lá. Pronto, eu deixo lá, desfiadinho. Aí Então, eu coloco frango desfiado, já temos aí a proteína. frango As desfiado. folhas. Gosto muito de mix de folha. Eu amo rúcula. Tem gente que Rúcula. não suporta. Eu amo rúcula porque ela tem um amargor, ela tem uma picância legal, ela tem um sabor diferenciado do alface, que é mais neutro, certo? Também gosto muito de alface americana, que é mais resistente e mais crocante, né? Assim, a textura também importa pra mim, falando, né? Como gastrônoma que sou, eu gosto muito. Que é aquela alface da salada Caesar, né? Exatamente. Aquela ali que a gente quebra ela, né? Que ela Sim. é Faz mais crack. resistente. E é uma delícia, eu amo. Gosto também. Se tiver outro tipo de folha, também beleza. Alface crespa, lisa, tem a romana, tem muita alface por aí. Então, comprei um pouquinho de cada, deixa ali já na geladeira, né? Só no ponto de montar o prato. Exatamente, que você chega cansado, morrendo de fome, morrendo de sono às vezes. E é isso. Às vezes, quando eu não tenho frango ou não tenho muito frango, eu posso utilizar também o quê? Um ovo cozido, certo? 1 ou 2 ovos cozidos. Aí eu coloco ali, misturo bem tomate. Eu já sou tão mais prática assim que eu ralo cenoura, deixo assim a cenoura raladinha ali também já no ponto pra fazer qualquer coisa, porque assim, às vezes a gente tá numa loucura e não tem tempo pra fazer, né, nada, então já deixa ali. Você abre um pote ali, né, pega, põe um pouquinho. Põe um pouquinho Sim. de cada. Gosto de colocar gergelim, castanha, se tiver, né, e um azeite. Eu utilizo bastante o molho de mel mostarda, que é bastante fácil, né? Você deixa ali num potinho, só balança e pronto. Coloca ali vinagre, mostarda. Se tiver Dijon, melhor. Mas se não tiver, também pode usar amarela. Um pouquinho de sal, pimenta e uma colherzinha de mel. E aí Eita, você deu água na boca. chacoalha. Desejei essa Saladinha. salada. E Não é? outra coisa que eu gosto de fazer é molho pesto, gente. Só que é um pouquinho mais difícil, né? É o molho lá, pra quem não sabe o que é o molho pesto, é um molho à base de azeite, só que ele é bastante calórico, por favor, né? E aí já é outra coisa que os nutrientes, né? Mas também é legal de utilizar variado, assim, né? Não Sim. vai também encher a sua salada de molho pesto, mas é também um molho delicioso. E aí você, às vezes, fica enjoado, você vai variando uma coisa ou outra, coloca Um dia coloca só um limãozinho. coloca só um outro limão, dia- muda o molho, Vai mudar. muda também a proteína, às vezes, né? Sim. Muda o Vai molde que variando, você faz, né? vai variando, faz um franguelhado e corta. Aí você vai variando pra não ficar, Legal. né, tão enjoada aqui, daquele mesmo Ou gosto. seja, Hum.
o jantar é a refeição que mais engorda? Mito. Mito. Depende do jantar, não é verdade? Exato. Essa aqui é a última, tá? Ao praticar atividade física, eu posso comer tudo. Não tenho restrição de nada, eu posso comer tudo. Mito, gente. Com Mito ou certeza, verdade? mito. Mito. Essa até eu Muito respondo mito. assim, com toda a clareza do mundo. Mito. Muito E mito. vem cá, gente, e aquele trabalhador braçal que a gente vê às vezes nesses restaurantes no quilo? Não é? É muito impressionante. Vocês já devem ter em algum momento observado certeza. aquilo ali, não é? E os caras são Musculoso. bombados. Os caras são musculosos. E eles ingerem aquele prato, é uma montanha. Ele fica pegando a colher assim, come de colher. Não é? Uhum. Aí, pronto. Então, até que ponto isso aqui é mito ou é verdade? A questão também é alimentar o dia inteiro, né? Desse trabalhador braçal. Muitas vezes ele não tem nem tempo para estar ofertando aí as refeições, 5 refeições por dia, 6 refeições por dia, que é esse cardápio mais clássico, né? Então, ele vai ali comer no almoço muito, no café da manhã muito e no jantar muito. E talvez aquilo ali seja o suficiente para ele não engordar. Porque ele também trabalha muito. Porque ele trabalha- né? ele gasta muito. Tem um Igual déficit você. calórico, não é? Igual você estava falando aí da sua dieta. Exatamente. Que não É. cortou os carboidratos porque a demanda Ainda. é muito grande, né? E uma alimentação que ele tem, na maioria das vezes, é uma alimentação simples no sentido de ser mais O natural. básico, né? arroz, É mais feijão, natural. proteína. E Arroz, assim vai. feijão, macarrão. Macarrão, tem E um uma arroz aqui também. na nossa terra, no Ceará, mistura. É a mistura. A mistura, gente, mistura, a é a proteína. proteína, né? É a proteína, é a carne. Demorei Proteína. a me acostumar com isso, viu? Que essa é a única parte que a pessoa lá do restaurante, ela Que fica bom. Coloca. uma pessoa lá controlando. Não é verdade? É verdade. Gente, olha, a gente já falou sobre isso, mas infelizmente, a gente está terminando. E eu vou perguntar de novo para vocês. Existe uma regra quando se trata de alimentação? Existe uma regra? Existe uma regra que todos devem seguir em relação à alimentação? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso para a gente e fizessem, aproveitando, fizessem também as considerações finais. Então, o que eu vou pedir agora para vocês? Para vocês falarem, para vocês responderem essa pergunta. Existe uma regra, tá? E aí vocês fizessem as considerações finais. Não tem problema nenhum, pelo contrário, falar o @ de vocês, o Instagram de vocês, tá bom? Uhum. Beleza. Para o pessoal seguir vocês e... Ok? Então, vamos lá. Quem quer começar? Eu acho que não existe uma regra, até mesmo, como eu falei lá no início, que a nutrição não tem essa regra de estratégia alimentar, né? Então, não existe uma regra. Eu acho que a regra precisa ter equilíbrio, né? Colocar na balança você poder comer o que você deseja, mas não na maior parte do seu tempo, do seu dia, né, da sua rotina. E na maior parte você ter essa alimentação saudável aí junto com a atividade física, um sono adequado, que é um fator que inflama e estressa, né, muito o seu corpo. Então, eu acho que é o equilíbrio nutricional. Né? Vamos lá. Eu conheço um paciente seu. Foi lá, passou, você fez lá o plano alimentar. Eu conheço esse cara. Aí eu digo assim, ele está tendo resultado. Aí eu digo assim para ele, ei, cara, me dá o teu plano alimentar aí que a doutora Gabi passou para ti, que eu quero seguir rigorosamente. Pronto. E aí? Isso funciona? Não funciona. Não funciona porque a sua necessidade é uma, do Sandoval é outra, a minha é outra, né? Então, não funciona. Cada indivíduo tem as suas necessidades metabólicas, tem a sua necessidade de proteína, de carboidrato, de lipídio, Rotina, né? A sua rotina de treino, sua rotina de trabalho, de sono. a sua composição corporal, o seu sono. Então, além do equilíbrio, é preciso ter também esse conhecimento do paciente, né? Estudar ali de forma minuciosa a rotina do paciente. É por isso que quando chega paciente no consultório, antes de fazer e prescrever a dieta, a suplementação do paciente, a gente precisa investigar detalhadamente como é o perfil do paciente, o que o paciente faz, qual é o objetivo e a composição física desse paciente. Tá? Legal. Então, na sua opinião, não existe uma regra. Não existe uma regra. Legal.
Vamos polemizar, então? Porque, na minha opinião, já existe uma regra, mas que comunga com tudo isso que a gente falou, né? A regra é, vamos comer mais saudável? É o equilíbrio, né? Vamos procurar fazer escolhas, assim, realmente Inteligentes. naturais. Vamos procurar questionar de onde vem aquele alimento, né? A gente pensar que aquele alimento que eu estou consumindo também pode ser uma decisão política, né? Porque quando eu vou comprar o meu vegetal na feirinha, eu estou alimentando o pequeno Sim. produtor, porque o grande supermercado vai continuar sendo sempre grande, independente da gente ir lá ou não. É uma rede que tem vários investimentos. Mas quando a gente deixa de comprar na feirinha, né? A gente faz falta, a gente está diminuindo ainda mais essa agricultura familiar, desses alimentos mais naturais, né? Então, eu acho que a regra é, tenta, se esforça Sim. para consumir um alimento mais natural, um alimento que você realmente vai ter ali concentrado mais vitaminas, mais minerais, mais antioxidantes, que vai te dar mais saúde. Então, eu acho que eu penso muito nisso e trabalho muito isso no consultório. As nossas escolhas também são escolhas políticas, assim, até a nossa escolha alimentar vai nos dizer muita coisa de onde é que a gente vai estar colocando o nosso dinheiro também e investindo nisso. Sim. Legal. E quando eu falo assim, na regra em si, essa questão, né, que você falou, do que é para mim não é para você. Individualização. É da individualização. Agora, é primordial a alimentação sempre saudável, né? É a velha frase clichê que a maioria dos estudantes de nutrição, dos nutricionistas já falaram ou falam. Faça do seu remédio o seu alimento, né? Então, é a questão de você, no futuro, não precisar usar inúmeros medicamentos, porque hoje eu tive uma alimentação saudável, né? É a colheita, não é? É a colheita. A gente se cuidar hoje e a gente vai usufruir do benefício disso no Sim. futuro próximo, né? Cássia, e você, o que você tem para dizer para a gente em relação... Você falou aí sobre a parte prática, não é? Receitas e aí, quais são as tuas considerações finais em relação a esse tema tão importante que é a alimentação, não é? Certo. Concordo com os colegas aqui que a alimentação ela precisa ser equilibrada e você deve dar prioridade à alimentação saudável, certo? Dar prioridade aos alimentos de verdade, que até entre a bolha da gastronomia existe uma brincadeira, né? E comida de verdade, mas realmente existe comida de verdade. Então, procure a sua comida de verdade, procure a sazonalidade da sua região. Eu sempre falo para meus alunos toda a santa aula, alimento bom não é aquele alimento caro. Alimento bom é aquele alimento que está mais perto de você. Mais fresco. Mais fresco, mais perto de você. Aquele alimento da sua região. Valoriza o caju, né? Em vez de comprar ali o morango ali que está mofando, R$15, 200 gramas, valoriza o caju. Valoriza a siriguela, o açaí, o tucupi, que é ótimo, inclusive, no rótulo, viu? Uma nutricionista já me falou. Então, valorize os seus insumos, valorize a sua regionalidade, valorize o produtor brasileiro, o produtor regional, o pequeno produtor, valorize a comida da sua região e do seu país. Vamos bater palma, coisa bonita Legal, isso, que é verdade. Mas é verdade, Bonito viu, isso, gente? muito legal. É isso, né? Valorize essa comida. A gente pode fazer tanta coisa com tanto alimento aqui nosso, é do terroir, é nosso, é da nossa terra. Então, É da nossa riqueza. É da nossa riqueza, entendeu? Então, é muito difícil colocar na cabeça que um caju vale mais que um morango, mas para mim vale muito mais. Que um açaí vale mais que um mirtilo, entendeu? Exatamente. Que você claro. pode utilizar técnicas francesas, técnicas italianas, francesas, mas utilizar insumos daqui, entendeu? Então, pense, eu acho que assim, a gastronomia e a alimentação junto à nutrição, né? Gastronomia e nutrição são ciências complementares, né? Nunca vão deixar de estar sozinhas. E eu acho assim que você pode associar as suas técnicas, os seus conhecimentos ao que você tem de melhor. E às vezes a gente realmente valoriza muito o que é de fora e não valoriza o que está aqui do nosso lado, né? Coleguinha ali que produz, não só em relação à alimentação, mas na vida mesmo, né? Olha ao seu redor.
comer é um ato Isso. político Se também. procurar, vai encontrar. Exatamente. É conhecer, né? Me valoriza, então. Sigam o meu Instagram. Ah, é verdade, Sandoval. Vai, Diz aí me teu valoriza arroba. Me valorize também, arroba Cássia_Amaral. Vamos seguir. Nós vamos divulgar os arrobas de vocês. Pronto. Ótimo, tá? pronto. Na descrição do vídeo. Pronto, perfeito. Mas não tem problema. Diz aí, Sandoval, o teu arroba. Arroba Nutrisan, S-A-N, Nutrisan. Isso. Gabi Gabi com Y, Reis Nutri. e a Cássia. Cássia_Amaral. Ok. E a Nutraform, arroba Nutraform Brasil. Gente, que papo bacana. O nosso tempo já está estourado, mas a gente vai ter outras oportunidades de se aprofundar nesses assuntos, tá? Eu quero agradecer a vocês, em nome da Nutraform Brasil, pela disponibilidade. E vocês todos, repito, pessoas muito ocupadas, vão sair daqui do podcast e já tem outros afazeres, outras responsabilidades, tá? Eu quero convidar para ativar o sininho, quem está assistindo agora o Nutraform Podcast, tá? Seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, o Instagram da Nutraform Brasil é o arroba Nutraform Brasil, tá bom? E, gente, é isso, tá? Tem uma surpresa aqui para quem está assistindo a gente agora, tá? É um cupom de desconto dos produtos da Nutraform Brasil. Nós estamos falando aqui de alimentação saudável, mas a gente não pode deixar de falar também a respeito da importância da suplementação, tá bom? E é isso. Cupom aqui com 15% de desconto. Gente, é isso mesmo? 15% de desconto. 15% de desconto. Nutraform Podcast 15. Então, para você que está assistindo agora, que assistiu o podcast até o final, o cupom eu vou repetir. Nutraform Podcast 15, tá? Você vai lá no nosso e-commerce, ou então chama a gente no direct lá no Instagram, e você vai ter 15% de desconto em qualquer produto da Nutraform, apenas dizendo que assistiu o Nutraform Podcast, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e não deixem de colocar em prática tudo o que vocês ouviram nesse podcast de hoje e nos próximos tem mais. Muito obrigado aí pela atenção de todos.